A professora Eligiane gosta muito do que faz e faz com prazer e dedicação. Isso mesmo. Só vou iniciar de novo a minha fala, porque eu comecei a gravar agora, então vai ficar, né, para ficar legalzinho. Então, essa discussão é uma discussão feita a partir da eletiva Oscar Bressani em pauta. O tema de hoje é mitos e preconceito linguístico, e a nossa convidada é a professora Eligiane. Só pedir para todo mundo deixar o microfone no mudo. As perguntas poderão ser feitas no chat ou também no final vocês pedem a palavra e a gente vai conversando, tá bom? Eu comecei a gravação, depois a gente vai disponibilizar também para quem perdeu. Passo a palavra à nossa convidada de hoje. Mais uma vez a gente agradece e fica à vontade. Bom dia a todos. Vou começar aqui. Deixa só eu... Um minutinho, gente, que eu vou abrir aqui. O Liso, tá aparecendo a gente tá ouvindo um barulho, assim, um chiadinho. Às vezes passa e às vezes não. Mas a apresentação apareceu aí? Apareceu. Apareceu? Uhum. Esse chiado que vocês estão ouvindo, o que a gente faz com ele? É uma máquina da prefeitura que está aqui em frente. Entendi. Quem sabe daqui a pouquinho ela vai embora. Tá muito forte? Não, tá tranquilo, pode começar. Bom, gente, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os mitos do preconceito linguístico, tá? Se o barulho estiver muito ruim e vocês quiserem parar, ou pede para que eu fale mais alto, pode pedir, tá bom? Então, assim, no início da minha apresentação, gostaria de dizer para vocês que eu não tenho nenhuma especialização no assunto. Simplesmente eu leio sobre, e aí eu falei, eu acho que é um tema importante. Já caiu várias questões em vestibular, em Enem, sobre preconceito linguístico, e é importante a gente falar sobre isso. Para essa apresentação, eu gosto muito do Marcos Wagner. Ele é um escritor mineiro, ele trabalha na Universidade de Brasília, e ele fala muito sobre esses mitos que levam com que as pessoas tenham preconceito com a língua. Então, vamos começar a nossa apresentação, baseada nos estudos de Marcos Wagner. Quando a gente fala em mito do preconceito linguístico, o que é um mito? Né? Mito, para mim, é assim como se fosse uma lenda, uma narrativa alegórica, fantasiosa, uma história, algo que se acredita e que vai passando de geração para geração. Poderia dizer no popular que o mito é uma mentira? Eu acho que aqui dentro do contexto do preconceito linguístico, sim. Eu não sei se na filosofia, em outros campos, ele é aceito com essa sinonímia, mas aqui a gente pode ver o mito, sim, como uma mentira, as mentiras que levam ao preconceito linguístico, tá? Enquanto eu for falando, se vocês quiserem que pode falar, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o título, preconceito linguístico. Então, preconceito é uma palavra muito falada. A gente sabe que preconceito é um julgamento negativo. Primeiro que a gente não pode nem julgar, ainda mais julgar de uma maneira errônea, né? Uma visão pessimista da coisa, uma visão negativa. Então, quando você tem uma visão negativa, você está sendo preconceituoso, você está fazendo um julgamento errado. Se é um julgamento negativo, o preconceito linguístico é um julgamento negativo da língua, em relação ao uso da língua. Quando você se dá o direito de julgar a maneira que o outro fala, achando que você fala melhor, ou que você pode corrigir a outra pessoa e que a outra pessoa está falando errado. Então, no começo da apresentação, eu acho legal falar que aqui a gente vai falar muito do uso da língua. Então, o falar errado
aqui em nenhum momento eu estou me referindo a problemas de fono. Por exemplo, a coleguinha ela não fala a palavra T. Isso não é uma variação da língua, isso é um problema de fono. Então, para isso, requer os tratamentos. Aqui a gente vai falar da língua em suas variações. E essas variações, em muitos contextos, elas não são aceitas. E isso gera o preconceito linguístico. Então, aqui nesse slide, ele já introduz alguns dos mitos trabalhados por Marcos Bagno. E ele, ali no finalzinho, quando ele diz que um dos mitos, quando a pessoa diz o certo, é falar assim porque se escreve assim. O brasileiro não sabe português. O nordestino fala tudo errado. Pessoas sem instrução falam tudo errado. Então, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso nos próximos slides. Então, preconceito é sempre quando você não aceita a maneira como o outro fala. Você acha sempre que a norma culta, a língua padrão, ela é a que tem prestígio, ela é a correta, ela é a valorizada. Então, a gente precisa mudar isso, segundo a visão de Marcos Bagno e segundo a minha visão, que eu concordo com as posições dele. Eu acho que tem que mudar muita coisa perante o uso da língua. Por quê? Primeiro de tudo, o preconceito linguístico, ele nunca vem sozinho. Se fosse simplesmente que você tivesse um preconceito porque você acha engraçado, isso já seria errado. Ou porque você acha que soa um som diferente, que aquilo provocou um sentimento, alguma coisa em você, mas não. Por trás de você julgar a língua do outro errada, ou por trás de você não aceitar a maneira como o outro fala, sempre vem um preconceito regional, que é o caso que eu li agora há pouco da fala do nordestino. Ele é muito criticado, né? O oxente, o bicho arretado, principalmente na TV, a gente vê muito isso. Sempre que tem uma novela ou que tem um filme, o nordestino ele é passado como aquela figura engraçada, né? Que todo mundo tem que dar risada dele. E não é assim. Então, tem o preconceito cultural, tem o preconceito socioeconômico. Socioeconômico, eu acho que é um dos preconceitos mais fortes, porque ele vai colocar o rico e o pobre em segregação, vai separar as classes sociais. A classe dominante, a elite, olha o barulho voltando, gente, mil perdões. Ele vai separar as classes, colocando a elite como dominante, como a elite que usa a língua padrão, a língua formal, e ele vai trazer o quê? A classe menos favorecida, ele vai trazer os humildes, como a fala coloquial, aquela fala que não é aceita pela maioria. Preconceito racial. Então, o preconceito linguístico, ele expressa o preconceito racial demais, certo? E isso vem desde 1500, desde o descobrimento do Brasil, quando a fala do africano ela já não era aceita, a religião do africano já não era aceita. Então, isso vem de tempos, isso não é agora, não é uma coisa atual. Tem o preconceito homofóbico? Tem o preconceito homofóbico. A língua da comunidade LGBT, ela também, muitas vezes, não é aceita, e não é porque ela está errada, é porque não se aceita a comunidade LGBT. Então, veja bem, vou falar disso mais para frente também. Mas vai que eu me esqueça, né? Só lembrando que no Enem, acho que foi de 2018, teve uma questão que trazia um termo da comunidade LGBT, pajubá, que significa fofoca, conversa, novidade, bate-papo, e teve uma versão assim muito grande, né? Foi muito discutido e não foi aceito. Então, não é um preconceito linguístico só com a palavra, é um preconceito linguístico com uma classe. Tá, e de onde vem todo esse preconceito linguístico? Vamos começar. O que é língua? Quando a gente fala em língua, a gente não está falando do órgão do corpo humano, a gente está falando de um instrumento de comunicação baseado em regras. É através da língua que a gente se comunica e que a gente se compreende. Só que não há uma única maneira da gente se comunicar. Existem várias maneiras de comunicação, né? Eu coloquei aqui algum exemplo de um grupo A e grupo B. O grupo A, ele pode falar que a família de Maria é paupérrima. Ele está expressando a mesma ideia trazida pelo grupo B, que prefere dizer que a família de Maria
é muito pobre. Então, as regras gramaticais, em ambos os grupos, elas estão presentes. Né? A gente tem o quê? A gente tem uma frase estruturada de sujeito e predicado. Então, assim, quando o meu avô diz que a família de Maria é muito pobre, ele não precisa saber que ele está expressando, ele não precisa ter o conhecimento gramatical para falar certo, porque ele é nativo da língua e isso já vem com ele, já está internalizado. Ele não vai dizer família de Maria pobre há muito, né? Então, quando a gente é nativo de uma língua, a gente sabe falar essa língua. A gente fala de maneira diferente, mas nós sabemos falar. Outra questão que leva ao preconceito linguístico, que as pessoas não aceitam as mudanças, mas nós temos que aceitar as mudanças, porque a nossa língua, ela é viva. Vamos pegar de 1500 para cá, quanto que essa língua já não mudou? Tudo que é vivo, ele está em construção. Nós, como seres vivos, nós estamos em construção, né? Nós nunca findamos o nosso processo. Então, tudo que é vivo está vulnerável a mudanças. E com a língua portuguesa não é diferente. Os nossos alunos que estão aí, vocês estão lá no topo das pesquisas que mais realizam mudanças na língua. Então, vocês são ricos, assim, em gírias, vocês criam neologismos, que são palavras novas, vocês inventam, e a partir do momento que vocês inventam, elas existem. O problema é que elas não fazem parte do quê? De uma gramática normativa. Elas não são inseridas nessa gramática normativa. Então, elas não estão registradas. Então, muitas vezes, a própria elite, ela não aceita, a classe dominante do nosso país, ela vai excluir essas classes sociais e esses vocabulários novos. Mas, elas estão corretas. Se a língua é viva, ela pode estar sempre em mudança. Ó, aqui, ó. Tem uns jovenzinhos ali. É nóis, sou, demorou, né? Olha só quanta coisa vocês falam aí. Tem algumas aqui que eu dei uma olhada e eu nem sei o que significa, mas vocês, alunos, com certeza sabem, né? Rala peito, suave, pega visão, é nóis, sepá, na moral. Por exemplo, esse tá de mironga aí eu não sei o que significa. Então, assim, mas existe. Se eu não conheço, eu posso perguntar para a pessoa, olha, eu não domino essa sua expressão, eu não conheço esse seu vocábulo, mas você poderia me explicar? Agora, dar risada e dizer que está errado não é o certo. Vamos analisar lá a época da minha avó, do bisavô. Olha como era em outros tempos para vocês verem como que a língua muda. Na época da minha mãe mesmo, eles falavam, nossa, esse moço é um pão. Caramba, os jovens de hoje não usam essa expressão. Por quê? Porque a língua vem mudando, né? Novos conceitos, e os conceitos e esses vocábulos usados por vocês, um dia vai ficar lá na história da língua portuguesa, como é o caso de esse moço é um pão. Um outro exemplo também muito usado pela geração, né, aí dos 80, 90, mas que ideia de jirico é essa? Antigamente, quando eles falavam em ideia de jirico, professora, mas eu conheço essa expressão. Você pode conhecer, mas certamente ela veio de onde? Ela é proveniente de uma pessoa bem mais velha, porque a geração de vocês não criou esse vocábulo, né? Essa gíria, não criou essa adaptação aí. O jerico, ele pode ser assim, ter uma sinonimia de jumento, de burro. Então, quando você diz que alguém tem uma ideia de jerico, você está sendo preconceituoso com aquela ideia. Você está dizendo que a pessoa, entre aspas, no popularzão, que ela é burra mesmo, né? É errado, mas essa expressão, ela é uma expressão popular de anos atrás. Gente, por que acontecem essas mudanças? Tá, professora, você já disse que é porque a língua é viva. A língua é viva. Então, a língua é a linguagem verbal utilizada pelos indivíduos. A gente sabe que ela é uma construção humana e histórica. Então, ela muda através do tempo e através do homem. Ela organiza a identidade de um povo. Ela dá unidade a uma cultura e ela é sempre dinâmica. Vamos, então, conhecer as variações linguísticas, um pouquinho das variações linguísticas.
Nessa imagem aqui, eu acho ela bem interessante, porque a gente volta lá em 1500, né? Então, a gente já tem uma língua que ela começou a surgir a partir de 3 povos. A gente tem o indígena, que já fazia parte aqui do nosso Brasil. Aí a gente tem o europeu, o homem branco. E aí a gente tem os africanos. Então, o preconceito linguístico é de agora? Não, não é de agora. Qual que foi a língua portuguesa atacada goela abaixo, dominante na época? Trazida por Portugal, certo? Então, a língua indígena, ela já começou a sofrer preconceito. A língua africana também. Então, houve aí essa miscigenação de linguagens, houve essa mistura, só que o que aconteceu? Sempre tinha dominante. O mesmo acontece hoje. A gente tem a gente tem variações da língua, mas tem a língua dominante, a língua que quer se impor, e é a língua que causa a exclusão de classes sociais. Olha só, por exemplo, a mudança que o você vem sofrendo. Lá atrás, não era você, era vós mercê. Vós um C, vós me C, vós me C, su C, você, o C, C. E agora a gente já está no VC, né? Que é a era digital aí, que é essa população jovem aí que vocês estão mandando no mundo, né? Então, veja bem, se você encontra uma pessoa na rua e ela fala, você sabe tal coisa? Ela não está falando errado, gente. É a mudança da língua. É claro que se ela trocasse letras, tal, como a gente disse lá no começo, é diferente, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma adaptação da língua, certo? É a mesma coisa que acontece com o mesmo. No dia a dia a gente fala mesmo. Nossa, professora, mas isso soa tão feio, soa feio, mas a gente acaba falando às vezes. O também, eu nunca falei também, falou, pode saber que você falou, entendeu? Então são assim, não são palavras erradas. Quais são os tipos de variação linguística, Pro? Olha só, gente. Vamos comentar essas 4 variações que a língua sofre. E se ela sofre essas variações, ela vai mudando. Se ela vai mudando, a gente tem que se adequando. A gente não pode ter preconceito com as mudanças que surgem. A variação histórica. Ela vem o quê? Com o tempo. É o caso que eu mostrei agora ali no slide anterior. O que aconteceu de vossa mercê para VC, para C. A variação geográfica, que eu citei do nordestino, né? Muita gente não aceita o falar nordestino, critica. E por que critica? É só porque ele é nordestino? Não. É porque se tem a ideia de que o nordestino é pobre, que o nordestino é miserável e que ele é motivo de chacota. Então, é um preconceito geográfico. Um preconceito geográfico que vem da variação geográfica, né? De um estado para outro, de um lugar para outro. A gente tem a fala carioca, a gente tem a maneira de falar paulista. A variação social. Gente, a variação social é a que mais, assim, a gente convive, porque quando você vai, por exemplo, eu não sei se vocês já foram, mas eu que trabalhei 3 anos em uma escola de favela. Então, ali eu tinha que me adequar, porque eles não estavam errados, eles falavam de acordo com o contexto deles. Quando eu, por exemplo, eu estou aqui com vocês na José Ambrósio, eu sei que a língua falada por vocês já é outra. Então, cada contexto social que você está, a língua ela se manifesta de uma maneira diferente. Aí você tem que dar risada? Você não aceita? Não, você se adequa. Você se adequa ao contexto social. É diferente, eu falo sempre em sala de aula. Se você está falando com um coleguinha de rua, você pode você pode falar do jeito que vocês conseguirem interagir. A função da língua é a comunicação. Se você está se comunicando, ela está funcionando, a língua está beleza. Agora, se você encontrar o prefeito, se você encontrar o líder religioso, se você encontrar a diretora da escola, você vai puxar a língua mais para o padrão. Você não vai ficar empregando gírias, neologismo, certo? E a variação situacional, a social, então ela é esse contexto diferente, mas eu acho que eu já acabei pegando um pouquinho da situacional, tá? Perdão.
A social, ela foca mais a classe social, o pobre e o rico. Então, quando eu disse a favela e quando eu disse o prefeito, o governador, a gente está mudando de classe social. Então, a língua muda também. E a situacional é, como eu já disse também, quando você sai da favela e você vai para um ambiente onde há o uso da norma culta da língua. As variantes linguísticas. O modo de falar de uma língua varia de época para época, que é a variação histórica, de região para região, que é a geográfica que eu comentei, de grupo social para social e de situação para situação. Além das variantes que a gente tem aí de faixa etária, né, de cultura. Bom, antes de eu ler essa pergunta que vocês estão lendo aí, qual foi minha intenção em falar para vocês das variantes linguísticas? Minha intenção foi mostrar que a língua é viva, que ela está mudando a cada segundo, a cada minuto, novas palavras estão sendo criadas a todo momento, gírias novas, expressões idiomáticas, a gente está cheio, o nosso idioma está perplexo perplexo não, ele está completo, ele está cheio, ele está rico de expressões idiomáticas. Pro, o que é uma expressão idiomática? Quando você fala, por exemplo, nossa, essa história vai acabar em pizza. Vocês sabem que é uma expressão idiomática, né? Não quero mais saber dessa história, eu vou chutar o balde. Então, o que é chutar o balde? Eu vou deixar para lá, eu vou abandonar. Então, essas expressões idiomáticas, de repente, se você tiver numa conversa com pessoas mais idosas, elas não vão entender. Então, há necessidade de você explicar, né? Trazer para o seu diálogo essa conversa, para que ela seja eficaz. Então, sabendo que a língua é viva, sabendo que ela varia, sabendo que tem esse monte de mudança, tem motivo para a gente ter preconceito linguístico? Tem motivo para a gente julgar a maneira como o outro fala? Você sabe que quando o Marcos Bagna, ele tece essas críticas, ele inclusive critica o professor, que ele fala que o professor, na opinião dele, tem que começar a aceitar essas novas vertentes da língua, porque o aluno, ele é tão vivo quanto a língua, ele está em construção. Então, é muito difícil você chegar para o aluno e falar, não, você não pode escrever assim, porque a gramática diz que isso está errado. Você não pode falar assim, porque não é assim que escreve, tá? Então, é tudo muito, assim, novo, porque a mídia, por exemplo, ela não aceita, ela critica muito essas adequações, e a gente precisa lutar para que haja aí realmente uma adequação da língua, porque por enquanto é só preconceito, né? Existe razão quando eu digo, mas fulano não sabe falar português, fala tudo errado. Como é que eu digo que uma pessoa fala tudo errado, se ele é nativo, se ele tem o português como língua materna? Olha que barbaridade você dizer isso de uma pessoa. Dizer que ela fala tudo errado. Às vezes, a pessoa não foi à escola. Às vezes, ela não é alfabetizada. Mas ela fala. E ela fala certo. E ela se comunica. Por quê? Porque ela cresceu falando português. E as regras já vêm na fala. Ela pode não saber o que é um verbo, ela pode não saber o que é uma concordância, mas ela está falando. Se ela não está empregando a norma culta, mas ela está empregando a coloquial. Então, a gente não pode dizer que a pessoa fala errado. Isso no interior, a gente ouve muito nós que somos do interior. Geralmente, as pessoas de grandes centros, de metrópoles, eles julgam a pessoa do interior como caipira, que fala tudo errado, que não sabe escrever direito. Então, isso é preconceito. Isso a gente tem que mudar. Ou ainda quando eu penso, nossa, aquele cara é um burro. Viu como ele fala de um jeito caipira? Ó, acabei antecipando, tá? Vai aguentando aí, que às vezes eu vou e volto e tá tudo certo. Então, gente, olha só, chamar a pessoa de burro porque ela é caipira. Olha que grosseria, né? Burro é a pessoa que tá fazendo esse preconceito, esse julgamento negativo de não saber respeitar a língua do próximo, a maneira de manifestação do próximo. Veja bem, essa charge mineira aqui. Tá falando mardeu? Tem problema não.
Os bons nunca valem nada na boca de quem não presta. Caramba, como é que eu vou criticar isso aqui? Eu entendi a mensagem, eu compreendi o que ele disse, tá, Pro? Mas tá escrito tudo errado. Gente, isso aqui é uma variante, né? É uma variação da língua. Ele tá falando tudo errado? Olha, eu tô vendo que tem coerência e coesão. Eu tô vendo que ele empregou corretamente. Agora, tá diferente da maneira como eu falo? Tá. Eu tenho que respeitar, tá bom? Aqui eu coloquei um filme, bem antigo, por sinal, né? Que é o Enigma de Caspar Hauser. Esse filme, eu assisti já tem um bom tempo, mas eu não me esqueço por quê? Porque ele marcou para mim, porque ele mostra certinho a importância da língua como instrumento de comunicação e de socialização do indivíduo. A pessoa que não fala, ela não interage, ela não socializa, ela não se sente um ser de um meio social. Esse filme, ele retrata uma história verídica, né? Na verdade, assim, o Caspar Hauser é uma lenda, né? É um mistério. Se vocês quiserem depois pesquisar sobre a história dele na internet, uma história alemã. E depois da existência desse Caspar Hauser, que tem muitas dúvidas ainda até hoje sobre a existência dele, escreveram-se o livro, depois fizeram-se o filme. Então, a história também foi sofrendo adaptações. Eu não sei o que é verídico até onde é falso, e até onde não é falso. O que importa aqui é que ele foi um menino abandonado quando bebê. Tem fontes que diz que ele foi abandonado numa gruta, tem fontes que diz que ele foi abandonado num porão, e lá ele permaneceu sozinho, fechado, até os 16 anos de idade. Né? Tinha um senhor ali que levava o alimento para ele, e ele ficou aí. Então, você imagina uma pessoa até os 16 anos de idade sem o domínio de nenhuma língua. Foi o que aconteceu com Caspar Hauser. Então, assim, Pro, mas ele não socializou porque ele estava dentro de um porão. Concordo, também. Ele não socializou porque ele estava dentro do porão. Mas, aos 16 anos, ele foi colocado no meio de uma civilização. Levaram ele para o meio de uma cidade. Ele não conseguiu socializar. E por que ele não conseguiu socializar? Porque ele não tinha domínio de uma língua. Ele não conseguia falar, ele não conseguia se expressar, ninguém o entendia, as pessoas tinham medo dele, mas na verdade ele era muito inteligente, o Caspar Hauser. Só que ele não tinha o contato com uma língua. Então, a partir dos 16 anos, ele se viu como um sujeito socializado, porque foi que ele começou a ter o domínio de uma língua. Então, vale a pena aí, se vocês quiserem, dar uma lidinha sobre ele, tá? Então, agora, gente, se estiver falando muito, se quiser que eu dou uma parada, se vocês quiserem perguntar, tá? Tá ótimo, Lígia, tá ótimo. Tá bom, amiga. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos mitos trazidos pelo Marcos Wagner. Numa obra dele de 1999, lembrando que ele é um linguista, retomando que ele trabalha na Universidade de Brasília, e ele é muito bem conceituado, ele tem várias obras, né? Ele é um pouco criticado, assim, pela mídia. Algumas fontes aí não aceitam essa ideia dele de que a língua tem que ser adequada e que ela tem que ser aceita. Como ela é viva, a gente tem que aceitar as mudanças que ela traz. Então, ele já sofreu muitas críticas por isso. Então, ele estabelece 8 mitos linguísticos. Tipo assim, 8 mentiras, entre aspas, que levam as pessoas a crerem que a língua está errada e etc e tal. Eu vou ler os 8, mas eu não comentarei os 8, tá? Então, quais são os mitos trazidos por Marcos Wagner? Primeiro, que a língua portuguesa falada no Brasil, ela apresenta uma unidade surpreendente. Nossa, ela é muito top. Segundo, ele explora que o brasileiro não sabe português e que só em Portugal se fala bem o português. Nesse segundo aqui, ele trabalha o quê? O português de Portugal é o certo, né? E que o nosso é o errado. Inclusive, essa reforma ortográfica que a língua portuguesa está passando aí, né? Essa adequação de hífen, essa adequação de acentos, é para quê? É para tornar o português mais próximo ao português de Portugal. A verdade é essa, né? Eles querem estar unificando aí o português e falam que o nosso português é muito inferior ao de Portugal. Tipo assim, a gente tentou ensinar, mas eles não aprenderam como deveria. Essa 3, português é muito difícil, eu vou comentar abaixo.
As pessoas sem instrução falam tudo errado, também vou comentar abaixo. O lugar onde melhor se fala português é o Maranhão. Por que que ele traz esse mito? Há esse mito. Eles acreditam que o português de Maranhão é o melhor. Porque, por exemplo, lá eles empregam o tu, né? E lá em Portugal eles usam muito o tu. A gente não usa quase o tu. É um pronome aí, é uma pessoa da fala do discurso que a gente praticamente não usa. Então, como lá no Maranhão eles usam muito o tu, eles acham bonito o português de Maranhão. Mas isso é um mito, tá? Porque a gente não tem que falar igual o português de Portugal para estar falando bem. O certo é falar assim, porque é assim que se escreve. Vou comentar abaixo. É preciso saber a gramática para falar e escrever bem. E aqui para mim tampou. Lê aí para mim o 8, Camila. O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. Isso, esse eu vou comentar mais abaixo. Obrigada. Então, quando ele diz, no mito 3, que o português é muito difícil, existe esse mito na nossa sociedade? Existe. Eu, por diversas vezes, eu já falei isso. Quando eu aprendi inglês, por exemplo, eu falo, nossa, gente, inglês é muito mais fácil. Inglês não tem esse monte de conjugação de verbos. Inglês não tem isso, inglês não tem aquilo, inglês não tem acento. Inglês não tem... Tá. Você tá vendo como que o preconceito começa? Pelos professores. Eu já ouvi colega de profissão falar, você acha que esse aluno vai aprender inglês? Ele não sabe nem o português. Não, ele sabe o português. Todos sabemos o português. Então, isso só é um mito que vem da própria educação, das próprias escolas. Ah, mas o português é muito difícil. Gente, eu concordo, o português ele é difícil sim. Ele é difícil quando você está lá dentro da sala de aula, e lá dentro da sala de aula você tem que estudar a gramática. A gente tem que estudar. Mas, se a gente tem que aceitar esse monte de variação, se a senhora está dizendo, se o Bagno disse que é tudo certo, que a gente tem que aceitar, sim. Mas a classe dominante não aceita. E quem manda no país? É a classe dominante. É a elite. Quando você vai pegar um emprego, você vai ter que prestar uma prova. Qual que é a língua exigida? A culta. Quando você vai fazer um vestibular, qual que é a língua exigida? É a culta, é a norma padrão. Como é que eu vou falar para vocês que eu não vou ensinar gramática na escola? Então, a reforma que o Bagno propõe aqui é uma reforma muito grande. Envolve política, envolve uma força maior, entendeu? Será que um dia a gente vai chegar numa entrevista de emprego aonde o entrevistador vai aceitar que você tenha uma linguagem coloquial, que você use a sua gíria, que você fale da maneira como é o contexto onde você vive e vai te dar uma oportunidade de emprego? Não sei. Então, esse conceito de que o português é difícil é porque a gente tem que ensinar a gramática, enquanto a visão de mundo, enquanto o meio que a gente tiver, ele exigir a língua padrão. Entendeu? Mito 4. As pessoas sem instrução falam tudo errado. Acho que de tudo que a gente vem falando aqui, eu acho que a gente já entende esse mito, né? A gente julga que a pessoa não alfabetizada, que a pessoa de menos escolarização, que ela fala tudo errado. Mais uma vez, a gente vê a elite aqui, impondo a língua padrão. Só que você não fala que muitas vezes o pobre ele não vai à escola. Ele vai trabalhar. Com 8, 9 anos, ele está no trabalho infantil. Ele está no trabalho escravo que ainda existe. Você não fala que o rico, ele vai para a escola particular desde pequenininho. Que ele já nasce com o computador, que ele já nasce com o notebook, com o celular da época. E que ele tem uma família estruturada, que vai dar o apoio que ele precisa em casa. Que ele tem o tempo da tarefa. Que ele tem um professor particular se ele precisar. Você não vê, o pobre não tem isso. A classe desfavorecida do nosso país, benditos os que têm a escola pública, mas ele não vai ter uma família estruturada por trás. Ele vai ter o pai que sai cedo para trabalhar, a mãe que sai cedo, e ele não vê o pai e a mãe, e ele faz a tarefa só. Então, como que a gente vai chegar numa sociedade que todos falem a língua padrão? A gente não vai chegar, certo? Então, a gente não pode falar que o sem instrução ele fala errado. Faltou o quê? Faltou essa igualdade, que é uma questão político-social, não é só da língua. Mito 6.
certo é falar assim porque se escreve assim. Muitas vezes a gente acaba falando isso na sala de aula. Quando eu pego um artigo de opinião para corrigir, a primeira coisa que a gente faz é isso, não é? Ah, aqui você abreviou, não pode abreviar. Isso aqui é gíria, você não pode usar gíria. O que você vai falar para o aluno? Professora, mas por que está errado? Se a gente fala assim, se a gente se compreende assim. Ah, porque não é assim que se escreve. A gente acaba falando isso para o aluno. Porque lá no vestibular, se ele não escrever da maneira como... Se ele não falar e escrever da mesma maneira, ele vai se dar mal. Mito 7. É preciso saber gramática para falar e escrever bem. Bom, lá no vestibular, na prova do Enem, você tem que saber a gramática para você escrever bem? Você tem que ter um domínio da gramática. Você tem que ter. Você tem que ter um domínio da norma culta. Mas você precisa ter domínio da norma culta para você falar bem? Precisa, gente. Isso é mito. Entendeu? E se você não tiver lá no Enem, eu vou fazer uma lista para minha mãe ir lá no mercado comprar umas coisas para mim. Ah, mas se eu não souber as regras gramaticais, como é que eu vou escrever isso? Você vai escrever bem. Se a pessoa entendeu o que você escreveu bem. Agora, depende do contexto. Você tem que ver o que o contexto pede. Mito 8. O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. Gente, isso eu fico danada com isso. Porque eu acho uma injustiça gritante num país como o nosso, cheio de desigualdade social. Como é que você usa uma língua para ser elemento de ascensão social? Isso não existe, isso não é verdade. Mas a elite impõe. Não é verdade por quê? Porque você vê pessoas que nunca foram à escola e que são muito bem de vida. Você vê pessoas que mal escrevem e são donos de fazendas, construiu toda uma fortuna, é bem sucedido. E você vê pessoa culta, bem assim, politizada, bem formada, bem instruída, e que não se deu bem na vida. Então, não tem como dizer que o domínio da norma culta vai te ascender. Eu falo muito bem, eu escrevo muito bem, eu vou construir um império, vou me dar muito bem na vida. É mito isso. É mito. Existem muitas outras questões por trás disso, como a sua inteligência, as suas capacidades, as suas competências, certo? Você não pode colocar na língua a responsabilidade da sua ascensão social. Só que dentro de uma classe, dentro de uma sociedade, onde há essa supervalorização da norma culta, é mais difícil? É mais difícil, né? Como a maioria aqui dos que estão acompanhando esse debate aqui comigo são aqui de Bressane, a gente vê muito isso em Bressane, né? Pessoas que falam que lá é um burro, mas olha o tanto de coisa que ele conseguiu, olha como ele é competente, olha como ele trabalha, como ele se deu bem na vida, tá bom? Então, esse negócio de que o brasileiro não sabe falar português tem que acabar. Todo mundo sabe falar português. Nós nascemos aqui no Brasil, nós somos nativos, a nossa língua materna é o português, todo mundo fala. Maneiras diferentes, existem as variantes linguísticas, mas todo mundo fala português. Então vamos dar um tapa aí na cara do preconceito linguístico, né? E não aceitar isso de que a pessoa está falando errado, não. A pessoa, ela fala do jeito dela, de acordo com o grupo social onde ela é inserida. Então, depois disso que eu falei, né, que eu já acabei falando bastante, a que conclusão eu quero que vocês cheguem? Que todos nós sabemos falar nossa língua materna, tá bom? Todo mundo fala português. Não deixa ninguém falar para você que você não sabe falar. Você está se comunicando? Estão entendendo o que você está falando? Você conseguiu transmitir sua mensagem? Você fala português. A gente cresce socializado já dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, onde a nossa língua é o português. Eu coloquei um exemplo aqui, quando a criança diz para a mãe, eu quero colo. Olha só, se a gente for esmiuçar isso daqui, ela falou certinho, tem o sujeito, tem o predicado, ela empregou um pronome pessoal do caso reto, ela empregou um verbo no presente e ela empregou um substantivo. Professora, e ela está expressando uma frase no indicativo. A criança sabe tudo isso? A criança não sabe, mas ela está falando português. E olha quanta coisa certa ela sabe. Então, às vezes, ela não tem o conhecimento daquilo ali, mas ela sabe, tá? É natural, porque nós falamos português, nós somos nativos. Como estudante, o que eu quero que você saia desse debate, dessa explicação hoje?
Eu não quero que você saia achando que tudo é permitido e que tudo tá legal. Não, tá? Mas eu quero que você saia dessa nossa aula aqui hoje, sabendo que a língua é viva, que ela sofre mudanças e que a gente tem que respeitar essas mudanças. Então, que há variação de linguagem. Então, tem a coloquial e tem a culta. Coloquial, eu sempre falo, aquele grupinho de amigo, como você fala na rua, e a culta, aquela linguagem que você emprega, por exemplo, na redação do Enem. A norma padrão, que você vai falar com uma autoridade. O que eu quero que você saiba, aluno? Você tem que saber analisar e atender o contexto social e a situação sociocomunicativa que você está. Então, você chega num lugar, qual é o contexto? Qual é o tipo de pessoa? Qual é o grupo que tem ali? São estudiosos? São palestrantes? São autoridades? Não, são os manos do rolê. A gente vai fazer uma resenha aqui agora. Então, você vai analisar e você vai atender, você vai se adequar. Não adianta você falar difícil para uma pessoa que não entende. Você tem que falar a língua da pessoa. Você tem que chegar mais próximo daquela situação. Para que a língua cumpra o seu papel. Qual é o papel da língua? Comunicação. A manifestação do indivíduo. Então, se ela cumpriu esse papel, tá tudo certo, tá? Por último, respeitar as variações linguísticas. Então, você respeita as mudanças da língua, você aceita as variações da língua, só que você tem que estar ligado para se adequar. Ah, isso aqui, no contexto que eu estou agora, eu posso usar a língua coloquial, estou entre amigos, está tudo certo. Ah, não, agora aqui eu acho que eu tenho que caprichar um pouquinho mais no português, né? Eu estou falando com uma pessoa que, profissionalmente, ela tem mais experiência do que eu, então, assim, eu preciso me adequar, tá legal? Coloquei esse aqui em amarelo, né? Primeiro porque eu gosto de cor, né? E segundo porque eu quero chamar muito atenção para esse penúltimo slide. Devemos falar sempre em adequação linguística, gente. É novo. É novo? Não é novo. É que se fala pouco. Então, por exemplo, esses mitos, aí esse documento que eu trabalhei é de 1999, né? Então, veja bem, é necessário falar. Tudo que é preconceito, a gente tem que falar para extinguir. Então, quando a pessoa, por exemplo, nossa, está falando errado, não estou falando errado. Você tem que se adequar à minha linguagem. Não estou falando errado. A língua é viva, ela muda, entendeu? E se ela muda, tem gírias, tem expressões idiomáticas, tem neologismos, e por aí vai. Então, vamos falar em adequação linguística, que é a língua adequada ao contexto em que ela se manifesta. Então, é necessário que a gente comece a trabalhar essa ideia. Quem sabe um dia, não sei quando, a gramática normativa ela não passe a aceitar essas variantes, né? Esse leque de lexical, né? De vocábulos que a língua oferece, tá bom? E que só vai aumentando, né? Que vem muita coisa por aí. Então, gente, diga não ao preconceito linguístico. Lembre-se sempre que o preconceito linguístico é com a língua, mas ele não vem sozinho. A função dele qual que é? Segregar classes sociais, separar classes sociais. É impor que quem fala norma culta é rico, é elite, domina. E aquele que está falando, como eu estou falando aqui com vocês agora, livremente, abertamente, se eu quiser pôr uma gíria, se eu quiser jogar uma expressão aqui, que essa pessoa é inferior, que ela está abaixo. Há muito tempo, e até hoje ainda, por exemplo, o que a gente vê? A música sertaneja, ela geralmente não é aceita. Só que se você não aceita, você é preconceituoso, porque eu não tenho que aceitar só o tipo de música que você gosta. Isso também aconteceu com o rap, ainda acontece, né? Esses dois estilos musicais, assim, eram e ainda são vistos também como elementos de segregação. Quando, na verdade, vocês já pararam para pensar quantas milhões de pessoas, quantas milhões de identidades culturais a música sertaneja representa? O rap representa? A quantidade de população, a quantidade de povo, de gente que está por trás dessa expressão, dessa língua. Então, assim, gente, não vamos separar,
não vamos segregar, vamos tentar unir, só que a gente tem que se adequar e tem que atender ao contexto, tá bom? Então, ó, para quem for prestar Enem, por exemplo, que tá próximo, né? Lá tem que ser a norma culta. Lá na redação do Enem, exige-se a norma culta. Então, você analisa o ambiente, o contexto, e você se adequa. Então, lá você vai se adequar à norma culta. Tudo bem? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que eu consegui passar o que eu queria para vocês. Obrigada, Ligiane, foi uma ótima aula, só elogios aqui, o Aguinaldo disse super aula, Fabiana super interessante, o Fernando arrasou, muito bom mesmo. Realmente é um tema que a gente não discute, né? E é um tema interdisciplinar, que envolve a sociologia, a geografia, a filosofia, a história. Então, assim, acho que foi uma aula que a gente conseguiu abranger bastante as disciplinas, né? Agradeço bastante. E agora eu passo para as perguntas. Se alguém tiver alguma coisa para comentar, perguntar, né? Esse é o momento. Só lembrando, como eu disse no início, eu não tenho nenhuma especialização no assunto, tá, gente? Então, assim, eu estou falando de uma maneira coloquial, popular, né? A partir do Bagno, que eu gosto das coisas que ele escreve, tá? Mas, se eu puder, eu dou minha opinião, se vocês tiverem alguma questão. Bom dia, pessoal. Gostaria de perguntar, Camila, para a professora Eligiane. Pode ficar à vontade, Vini. Então, primeiramente, parabenizar essa grande pessoa, Eligiane, que tem um leque de domínio muito grande, tá? Foi muito bem colocado tudo. Como a Camila mencionou, envolve toda uma interdisciplinaridade. Então, Eligiane, queria perguntar para você, como professora de língua portuguesa, qual foi ou qual é a sua maior dificuldade em transmitir aos discentes a importância de se compreender a forma culta da língua? Por que eu pergunto isso? Justamente porque, assim, a realidade da maioria é de uma forma mais coloquial, de uma língua mais coloquial, e é importante, como já foi mencionado na própria palestra. E talvez para eles entenderem a importância de se entender o culto, a forma culta, gera-se um conflito. Qual foi ou é a maior dificuldade? E uma segunda pergunta, se você já passou ou presenciou em sua vida alguém tendo atitudes discriminatórias no quesito linguístico, e como você resolveu, o que você aprendeu com isso? Nossa, Vinícius, obrigada aí pela consideração, tá? Muito orgulho de você também. Olha, passar para os alunos, eu acredito que é difícil, coitados. Às vezes a gente tem até dó, né? Porque, como eu comentei, o português, lá naquele mito que fala que o português é difícil, ele é difícil, ele tem muita regra. Então, dentro da sala de aula, a gente ainda é obrigado, por uma pressão externa, a adequá-los à norma padrão. Quando, na verdade, como você disse, não é a língua que eles estão acostumados, né? Até a gente, quando a gente está ali na sala dos professores, quando a gente está num momento só nosso, a gente extravasa, a gente vai lá para o coloquial. A gente não fica se policiando a todo momento, né? Então, assim, é difícil? É difícil. E, como professora também, a gente sente essa resistência, né? Alunos que falam, nossa, mas isso é muito chato, professora. Quando a gente fala que vai estudar verbo, nossa senhora, né? Tem essa resistência, sim. Mas a gente persiste, porque, como eu disse, tem aí essas provas exteriores, essa cobrança da sociedade. Se eu já presenciei sim, e eu tenho certeza que você, como professora, Camila, os outros colegas professores que estão aqui, já presenciaram, sim. Em sala de aula, a gente ouve muito, né? Ah, que menina burra, fala tudo errado. Oh, que menino tonto, essa palavra nem existe. Então, assim, eu falo que a gente só tem a crescer, a gente só aprende, porque hoje eu já tenho uma outra visão. Eu não deixo hoje um aluno mais agredir um ao outro dessa maneira, porque eu não vou impor somente a língua padrão na sala de aula. Então, a gente já tem que mostrar para o aluno, sim. Eu já venho fazendo isso e eu vou continuar. Ensino a norma padrão, mas a gente tem que mostrar que a coloquial, ela é aceita, ela é vigente, ela tem que ser
aceitada, né? Ela tem que ser aceita, sem dúvida. Obrigada, Vini. Obrigada, Vini. Aqui no chat, ó, a Dani falou que queria ter uma professora assim na minha época. A Paula disse que você é dedicada e realmente a aula é de se aproveitar. E parabéns à escola pela iniciativa. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Os alunos aí, como que estão pensando, né, principalmente o pessoal do terceiro, nas redações do Enem, né, o que pode ser usado e o que não pode. Camila, poderia fazer uma perguntinha mais ali, já aproveitar e estudar um pouco dela? Claro. Não, você, como uma grande profissional, como professora incrível que você gostaria, ou poderia, ou chutaria, vamos dizer assim, o que você acha que pode cair? Qual a temática, uma temática provável ou próxima, qual esfera que cairia no Enem desse ano? Já dando uma dica para os nossos alunos? Essa é uma coisa difícil, né? Eu falo pelo Enem do ano passado, que caiu um tema que ninguém esperava, né? Até mesmo na matéria de língua portuguesa, meu Deus, ensinei tanta literatura para esses alunos do terceiro do ano passado e teve um boicote aí da literatura no Enem. Então, assim, ai, gente, olha, como eu comentei no outro debate da revista Em Pauta, aqui da eletiva da Camila, né, que nós estávamos com a psicóloga, eu talvez alguma coisa relacionado assim ao emocional, devido a essa pandemia, ou alguma coisa mesmo ao preconceito, que eu acho que é uma coisa que é sempre falada, mas é difícil. Você, como professor de filosofia, porque filosofia é a disciplina dos temas, né? Inclusive, quando eu estava lendo sobre mitos, veio o mito da caverna. Então, assim, você tem alguma ideia? Vou jogar para você. Olha, uma retórica aqui, ela jogou uma pergunta para mim mesmo. Olha, eu acredito que, como você bem mencionou, de forma ampla e agregadora, essa questão do seu eu, do motivacional. Você, ainda mais, eu não sei se seria algo em relação total à pandemia, porém, acredito que afetos ou normalmente negativos que a pandemia causa no indivíduo, que é o quesito emocional, como você bem já colocou. Então, acho que eles vão tentar colocar isso. Acho que seria muito pertinente, acho que no mínimo pertinente, abordar alguma coisa que envolvesse essa situação que nós estamos vivendo e vamos viver por um bom tempo ainda. A Ana Luísa fez uma pergunta. Como nos posicionar educadamente diante de uma situação de preconceito linguístico? Querida Ana, lindona. Ai, se a gente pudesse se posicionar sem ser educadamente, né, Ana? Já falar assim, ó, eu vou chutar o balde. E, amor, é difícil mesmo, né? Mas como você se posiciona educadamente, a partir de hoje fica fácil, né? Você chega para a pessoa e fala, olha, eu acho legal que você reveja seus conceitos, que você está sendo preconceituoso, quando na verdade você deve se adequar a essa variação linguística. A pessoa que você está julgando negativamente, a fala da pessoa que você está julgando está correta, de acordo com o meio que ela está inserida, com o contexto social que ela vive, né? Partindo do princípio de que se ela se manifesta, que se ela se comunica, tá tudo certo. Se você compreende, tá tudo certo. Para que ficar julgando, né? Mas se você puder dar uma xingadinha, você xinga, tá, Ana? Não xinga não, tô brincando. Ô, Lige, como tem alguma forma de usar essa linguagem mais regional, coloquial na redação? De uma citação, uma coisa assim que eu consigo exemplificar? Teria uma possibilidade? Muito legal essa sua pergunta também, como as outras também. Sim, Camila, como citação você pode fazer isso, com certeza. Ainda mais se o tema for preconceito, algo relacionado. É o que eu falo para o aluno, gente. Eu costumo falar que é sempre bom decorar algumas citações, tá? Porque quando eu fiz a prova de mérito para aumento de salário, quando eu prestava concursos, eu sempre fazia isso, e sempre deu hiper certo. Eu colocava lá numa folha 20 citações, decorava a citação, decorava quem escreveu, não importa o tema. Aí, na hora, você tem que trazer aquela situação para dentro daquele tema, faz com que dê certo,
né? Então, independente do tema do Enem, se você conseguir ligar, que tem que ser de maneira coerente, não pode jogar do nada. Eu falo que o problema da citação é você contextualizar, ela tem que ficar coerente com o antes e com o depois do texto. Não é pegar uma fala, colocar lá entre aspas e achar que deu tudo certo. Quando o aluno começa a aprender artigo de opinião, é isso que ele faz muito, né? E a grande dificuldade é essa. Mas eu não sei contextualizar a situação aqui. Então, segundo fulano de tal, e aí você fala sobre aquela fala que você citou, né? Então, com certeza, Camila, trazer alguma fala, né, característica de uma região, trabalhar o preconceito linguístico, fazer uma citação, eu acho que está tudo certo. O que você não pode é redigir o seu texto de uma maneira coloquial, com gírias ou com abreviações, porque isso daí já perde muito ponto, faz parte das competências do Enem, a norma padrão. Você tem que atender a norma padrão, acho que é a primeira competência do Enem. Então, não tem como falar para fugir disso, né? Sim. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Acho que o Vini falou que queria fazer mais um comentário, e aí a gente vai encaminhando para o encerramento. Não saiam daí, pessoal, que eu ainda tenho um recadinho sobre o concurso da redação proposto pela diretoria de ensino, tá? Então não saia, que aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vou fazer uma pergunta bem-humorada para a professora Eligiane, já que ela mencionou o Pajubá em relação à questão preconceito que ocorre, inclusive em 2018 teve uma questão no Enem sobre isso, etc. Queria saber se ela conhece algum termo, de fato, do Pajubá, e tem uma frase que eu vou mandar aqui no direct, aqui nessa mensagem, e a Camila lê para ela, por favor, se ela saberia definir, decifrar o que significa essa frase do Pajubá. Você conhece alguma palavra e sabe essa frase, professora? Você não quer ler? Porque eu acho que é melhor você falar. Você conhece alguma palavra, primeiramente? Nha Amapô. Lê aí, vai. Eu não conheço. Nhaí, Amapô, não faça louco que pague meu aqué. Deixe de equé, senão eu puxo teu picumã. Santa Mãe. Você tá vendo? Eu vou ter que me adequar. Né? Então, não é dizer que ele está errado. Eu vou pedir, falar, eu não domino essa sua variante. Você pode me explicar? Porque, na verdade, para mim, isso para mim soa meio tupi-guarani. E eu vou falar uma coisa, Vini. Quando eu comentei essa questão do Enem, eu já esperava uma colocação sua mesmo, porque você tem domínio desse assunto. Você pode acrescentar, né? E eu nunca tive nenhum contato mesmo com essas variantes LGBT, né? E o que significa essa frase que você falou pra gente? Então, igual você falou, o Pajubá, né, é usado bastante no meio LGBTQIA+, é uma variante da língua portuguesa com expressões africanas, e é uma forma, inclusive, envolvendo a sociologia, a filosofia, de poder se comunicar sem se identificar ou sem que entendam, justamente para não ocorrer o preconceito. E essa frase aqui, nhaí é um cumprimento. Você, e aí, beleza? Amapô é mulher. E aí, não faça a louca não vem dar de desentendido ou desentendida e pague meu aqué. E pague meu aqué é dinheiro e deixa de aqué. Deixa de ficar com gracinha, senão eu puxo teu picumã cabelo. Olha que legal. Não faça a louca, eu acho que a gente até dominava. Não faz a louca, não. Acho que até... Mas as outras... Foi bom porque você vem exemplificar o que foi dito, né? Você trouxe uma variante linguística pra gente. Valeu. Acho que é isso, né, amiga? Um debate muito enriquecedor, foi muito, muito bom. Só fiquem aí que eu vou compartilhar a redação. Lídia, você descompartilha a sua tela para eu pôr a minha, por favor? Sim, só deixa eu agradecer. Não, aí... tá. Aí a gente... Não, é porque assim, são pessoas amigas que estão aqui, alunos dedicados, então eu agradeço, tá? Esse reconhecimento de vocês e essa força. Valeu, tá, gente? Obrigada. Tá, Camila, eu vou sair aqui. A gente que agradece, né, a sua participação aí em nome da eletiva, Oscar Bressani em pauta. E só para finalizar, pessoal, um momentinho, eu vou apresentar para a gente a proposta da redação dessa semana. A gente tinha falado que ia lançar um concurso
sobre o tema do preconceito linguístico. Mas, como veio essa proposta da DE, então a gente vai deixar a redação do preconceito linguístico para um outro momento, se a gente tiver tempo hábil, e vamos aí desenvolver essa ideia que veio da DE, tá bom, gente? Isso. É um tema, pessoal, que a gente já discutiu em outras eletivas. Os professores também sempre têm um assunto sobre isso. Então, o tema da redação, e aí também não é só redação, eu vou falar um pouco, tá? O tema é Por uma Educação Sem Racismo. Vocês podem participar tanto na categoria artística, fazendo um desenho sobre esse tema, né, por uma educação sem racismo, quanto a categoria literária, ou um poema sobre o assunto, um texto dissertativo argumentativo, prosa, enfim, é livre nesse sentido, você só precisa focar no tema, tá bom? Quem fizer o texto precisa ter uma folha, no mínimo, ou no máximo 2, tá? Então, a gente está pedindo para vocês participarem, assim, que vai ser um momento bem bacana, e enviar até dia 11, que é quarta-feira. Enviar para mim ou para a Eligiane. Então, pode pensar no tema, né? Vidas negras importam, enfim, a gente vai montar um textinho para subsidiar vocês, para ajudar na redação, quem quiser fazer, ou um poema, né? E um desenho também. Quem gosta aí da parte artística de desenhar, acho que vale super a pena, né? A Patrícia tá aí, eu não sei se ela tem mais alguma informação. Você tem, Paty, alguma informação sobre isso? Não, Camila, acho que as informações gerais, assim, as principais informações são essas que você colocou, né? Depois a informação sobre premiação, data de premiação, essas são informações importantes também, mas mais periféricas, né? As principais essas que você colocou, né? Das categorias e a data para o envio. Tá. Vai ser exposto em algum lugar, as melhores? Como que vai ser? Sabe? O PCNP de História, o Gustavo, que é interlocutor das relações da educação para as relações étnico-raciais, é que está à frente desse concurso e de outras ações que vão ter também agora em novembro, né, em razão de ser o mês da consciência, em que se comemora o Dia da Consciência Negra. Eu estou trabalhando junto com ele no apoio. Então, assim, nós estamos pensando alguns espaços para exibição, como, por exemplo, um dos espaços até o dia do encontro dos grêmios, que está programado para o dia 18/11, mas nós estamos ainda organizando isso, e assim que tiver tudo fechado, a gente passa para vocês, tá bom? Tá bom. Então, gente, uma ótima oportunidade para vocês treinarem a redação, quem vai prestar o terceiro, né, quem vai prestar o Enem, e também quem não vai, né? Importante a participação. A nossa escola sempre é destaque aí na diretoria de ensino, então acho que a gente tem que honrar, continuar. Então, mandem para a gente, tirem as dúvidas e bora participar aí desse concurso. Amiga, pode falar. Só falar uma coisinha. Se vocês tiverem aí o talento para o desenho, tudo bem. Mas eu vou incentivar o artigo de opinião, tá, gente? E lembrando-se, para quem ficou interessado aí, já dá uma pesquisadinha no Castro Alves, o poeta conhecido como pai dos escravos, lá da segunda geração do romantismo, que é uma citação muito boa, muito enriquecedora para vocês trazerem para dentro do texto, tá? Outras figuras negras aí importantes, aí vocês têm Nelson Mandela, vocês têm Martin Luther King, traz tudo esse povo aí para dentro do texto que vocês vão arrasar, tá bom? Isso mesmo. Bem, se alguém não quiser mais falar, a gente encerra, agradecendo mais uma vez a presença. E eu espero que até o final do ano a gente faça mais uma eletiva com algum tema aí que esteja em alta e que a gente possa traçar um debate. Ô, amiga, pode falar. Mandar um super beijo aí pro pessoal da DE, que eu tô vendo que eles estão aqui com a gente. Isso. A Dani, a Paulo, a Aguinaldo, eu sei a correria que é para vocês aí, um monte de trabalho que vocês têm, e vocês pararam para nos dar esse prazer aí da presença de vocês. Beijo para vocês. Bem lembrado, Lige. Obrigada, gente. Até uma próxima. Tudo de bom.